Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Quero aqui fazer uma breve interrupção na nossa caminhada pela primeira epístola de João e dar uma atenção especial a esse período que nós vamos atravessar agora de quinta até domingo, que é o período de Páscoa, onde nós, meus irmãos, trazemos a memória e comemoramos a vida, a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem o qual nós não seríamos salvos, sem o qual nós não seríamos alcançados pela graça de Deus, seríamos alcançados pela misericórdia e pelo perdão do Senhor, cumprindo, portanto, toda a promessa elencada no Antigo Testamento através de profetas e vários outros textos que anunciavam uma futura chegada do Messias para salvar o seu povo dos seus pecados. Hoje, portanto, meus irmãos, quinta-feira, mais conhecida por nós como Quinta-feira Santa, e o que Jesus, junto com seus discípulos, fizeram neste dia? Bem, eles prepararam toda a Páscoa judaica para fazerem ali numa mesa uma refeição. Refeição essa conhecida hoje por todos nós como a Santa Ceia, onde Jesus anuncia a sua morte, onde Jesus anuncia que ele seria o Cordeiro Vicário, que ele seria o sacrifício verdadeiro e que, pelo seu sacrifício, definitivamente os nossos pecados seriam perdoados e seríamos, portanto, reconciliados com Deus Pai. Jesus não está, evidentemente, revogando a antiga aliança, mas ele está apresentando uma nova aliança. Não mais uma aliança através da matança de animais, do sangue derramado de animais, mas agora, meus irmãos, uma nova aliança baseada no derramar do seu sangue. Sangue regenerador, sangue que nos reconciliou, sangue que nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Assim, meus irmãos, o texto de João, capítulo 13 até o capítulo 18, são textos que mostram esse momento, essa quinta-feira, em que Jesus está ali, diante dos seus discípulos, daqueles que lhe eram mais próximos. E o que ele faz ali, meus irmãos? Ele no momento da refeição, Jesus, ele recebe ali uma indagação de alguns discípulos a respeito de que se eles poderiam se assentar à sua direita quando eles estivessem definitivamente na eternidade. Jesus, então, numa demonstração clara de humildade, não só isso. Jesus, numa declaração clara de como deveria ser o futuro relacionamento entre os discípulos, já dando mostras claras aí de como seria o relacionamento do povo de Deus, como o povo de Deus viria a se relacionar fraternalmente. Jesus, então, num ato de humildade, ele lava os pés dos seus discípulos, dizendo: olha, uns devem servir aos outros, vocês devem servir uns aos outros. Vimos, evidentemente, que Pedro, com sua impetuosidade no primeiro momento, tentou ali fugir, mas Jesus disse para ele que ele não teria parte com ele, com o seu Senhor, com o seu Mestre, se ele não lhe permitisse lavar os seus pés. Pedro, então, evidentemente, aceita, e Jesus, então, lava os pés dos seus discípulos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no iniciozinho da sua carta aos Filipenses, né, falando sobre a humildade de Jesus, falando sobre o relacionamento entre irmãos, que nós devemos considerar os nossos irmãos maiores do que nós mesmos. Assim, portanto, meus irmãos, cresce, se desenvolve e sobrevive a membresia de uma igreja. É esse discipulado que Jesus faz com os seus discípulos naquele momento, mostrando a eles que, em que pese Jesus ser ali o mestre, ser ali o rabi, ser ali aquele que está há 3 anos ensinando a eles como caminhar diante de Deus, mas Jesus está ali dizendo a eles: olha, se eu, que sou o mestre, estou aqui lavando seus pés, lhes servindo, lavando os pés, vocês também devem fazer isso uns com os outros. Mas, meus irmãos, nessa refeição nós vemos também Jesus indicando o seu traidor. E o texto de João diz para nós que Jesus estava amargurado na sua alma. Ele, então, numa demonstração, através de uma ação,
Jesus, juntamente com Judas, coloca a mão no pão e ali então é indicado o traidor. E Judas então sai daquela refeição, sai daquele momento especial de comemoração da Páscoa já para consumar o seu ato de traição. Mas Jesus permanece ali ainda com os seus outros discípulos, trazendo mais discipulado para eles, quando ele vai dizer, ainda lá no capítulo 13, a partir do versículo 31, que daquele momento em diante o filho do homem haveria de ser glorificado, porque era necessário que ele fosse morto para que no terceiro dia ressuscitasse e nos conduzisse à novidade de vida e vida eterna. Mas Jesus traz aqui uma espécie de novo mandamento. O João registra como novo mandamento, mas na verdade um mandamento que já existia, mas Jesus está aqui o renovando na presença dos seus discípulos. E o mandamento é que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus traz mais esse ensinamento para os seus discípulos. Jesus ali, ele faz a sua oração sacerdotal, ele vai rogar ao Pai o envio do Consolador, ele vai dizer que ele é a videira e nós, a sua igreja, somos os seus ramos, e todo aquele ramo que for seco, que não produzir fruto, ele arranca e lança fora. Jesus então vai trazer ali vários ensinamentos, meus irmãos, até o momento em que aquela refeição termina e ele se encaminha para o lugar onde ele se consumaria essa traição. Ele se encaminha para o Getsemane, ali passa toda uma madrugada em desespero da sua alma, sabendo de todo o sofrimento que ele viria a passar, pedindo ajuda aos seus discípulos mais próximos que orassem com ele, que estivessem com ele. Jesus também, ainda lá na refeição, diz a Pedro, porque Pedro levantou-se e disse que jamais permitiria que Jesus viesse a morrer pelas mãos de outras pessoas, e Jesus então já diz a ele que antes que o galo cantasse, Pedro o trairia por 3 vezes. Pedro negaria por 3 vezes. Assim, meus irmãos, vemos todo o desenrolar dessa quinta-feira até Jesus ser preso no Getsemane, levado para o Sinédrio, e ali então no Sinédrio já passar por um primeiro julgamento durante uma parte da madrugada, um julgamento esse ilegal. Ninguém poderia ser julgado numa madrugada no Sinédrio, as coisas eram muito bem feitas, havia toda uma preparação, uma legalidade para um julgamento, mas havia pressa não só do inimigo para ceifar a vida de Jesus, mas pressa também na consumação da sua obra. Portanto, meus irmãos, assim termina a quinta-feira, Jesus ali no Sinédrio, Jesus ali diante daqueles homens sendo julgado, até daqui algumas horas ser levado, portanto, às autoridades romanas, para que elas então definitivamente trouxessem uma sentença sobre Jesus e ceifasse a sua vida. Essa foi a quinta-feira de Jesus e seus discípulos. Uma mesa de aflição, mas uma mesa também de amor, que nos demonstra que, como o próprio João escreveu no capítulo 13 do seu Evangelho, Jesus nos amou até o fim. E ele foi até o fim para cumprir aquilo que estava prometido pelo Pai através dos profetas, que estava prometido desde o pecado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, era necessário que ele morresse e ressuscitasse esmagando a cabeça da serpente. Jesus ali, naquela refeição, ele então entregou aos seus discípulos, ainda em vida, os seus últimos ensinos, sua última aula de discipulado antes da sua morte e ressurreição. Discipulado esse, meu irmão e minha irmã, que fala também ao nosso coração. Servimos ao Senhor, que foi até o fim por cada um de nós. Nós possamos então ir também até o fim, perseverantes na obra de Cristo, crendo, meus irmãos, na vida eterna e paz com Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.